jogo na Neoquímica Arena e ó, quem tá vindo aí? Ó, quem tá vindo aí? É o Depay. Fim de jogo, o Coringão conseguiu uma vitória aí por 2-1 no Sport. Vitória de virada, né? Mas a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que foi o jogo, sobre os gols de Memphis, né? E algumas outras coisitas mas antes de mais nada, peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu like. E se você quiser e puder fortalecer o canal com o Pix ou Valeu, ajuda a gente demais aqui, ajuda mesmo. Enfim, bora falar do jogo. Seguinte, né? O Corinthians vai a campo sem treinador, porque a família Dias aí foi mandada embora. Então o Corinthians vai sem treinador ali, com alguns desfalques, no caso do Mateuzinhos, que tá suspenso, né? Então jogou o Léo Maná ali. E o Corinthians vai com a escalação ali de Memphis, Romero e Yuri, né? E, enfim. E aí, cara, para tentar contextualizar o jogo. O Corinthians foi melhor no primeiro tempo e a gente viu aquele Corinthians que tava amassando o esporte no pra cima e no pra cima, né? Tendo oportunidades de gol, só que o Corinthians não conseguia ser eficiente e isso é um defeito desse Corinthians atual, né? Um time que não consegue ser eficiente ali nas suas chances de gols, né? Nas oportunidades de gol clara. E aí a gente tem que falar que o Yuri Alberto teve duas chances claríssimas de gol e aí, né? É complicado, cara, porque nesse jogo em específico o Corinthians conseguiu virar. Mas e aí? E quantas vezes já não aconteceu essa mesma situação, só que aí num jogo que o Corinthians não consegue virar, que o Corinthians vai lá, tem oportunidade de gol, só que aí o Yuri erra, aí o Corinthians vai lá e toma o gol e não consegue se recuperar. Então, assim, cara, é impressionante como o Yuri Alberto, né? E aqui fazendo. Não quero fazer a caveira do Yuri Alberto, mas assim, é impressionante como o Yuri, principalmente em lances quando ele sai cara a cara com o goleiro, como que o Yuri Alberto perde oportunidades, né? Como ele perde gols. Eu não entendi naquele lance que, tipo assim, ele simplesmente coloca a bola no pé canhoto dele ali, chuta, tipo, e tira muito, né? Cara, dá com a direitinha ali, bonitinho, dava pra você fazer o gol tranquilo, o Yuri. Assim, parece que quando o Yuri tem tempo pra pensar, parece que quando ele ganha a frente e aí ele vai ficar ele e o goleiro, que aí dá tempo dele pensar, né, do raciocinar, que ele vai carregando a bola, ele não pode ter esse tempo pra pensar, porque quando ele tem esse tempo ele faz cagada, mano, ele sempre chuta pra fora, é incrível, mano. Como aí às vezes quando o Yuri não tem tempo, né, que a bola sobra nele, ele dá de cara assim, já faz o gol. Ele não tem que ter tempo. É incrível o Yuri Alberto. Tipo assim, complicado, mano. É complicado porque isso acaba acontecendo em jogos que o Corinthians precisa vencer, em jogos que o Corinthians tá perdendo ou tá empatando ali e poderia dar a oportunidade de vencer e o Yuri acaba desperdiçando ali. Então, assim, perdeu muitos gols o Yuri, não só no primeiro tempo, no segundo tempo também teve oportunidade e perdeu chances ali. O Romero perdeu uma também no primeiro tempo. Então, complicado, meu. E aí, o que acontece? O Corinthians toma conta do jogo, joga melhor, só que e é bem isso. Aí vai lá, os caras têm uma oportunidade e acaba fazendo gol. E a forma que o esporte faz um gol, né? Assim, olha, que bom que o Hugo, né? Muito provavelmente o Hugo vai voltar no próximo jogo. E a gente tem que falar sobre isso também, né? O fato espero mesmo que o Hugo volte no próximo jogo, porque assim, cara, o Matheus Donelli, ele. As críticas, né? As críticas em cima do Matheus Donelli, como eu já falei assim, na minha opinião, eu acho exagerada a forma que, assim, crítica a gente tem que criticar, só que assim, tem umas pessoas uns torcedores que passam do ponto, né? A todo custo. E querendo ou não, e aqui eu falo, tipo, por mim, quando é no YouTube, assim, quando eu vou ler comentário, alguma coisa do tipo, assim, né? Às vezes, eu já cheguei a comentar isso, que tipo assim, meu, tem 100 pessoas te elogiando e uma pessoa falou mal ali, e você, em vez de se apegar a 100 pessoas, você acaba se apegando àquele um comentário negativo, né? Então, assim, isso também respinga em jogador. Então, muito provavelmente, os comentários de torcedores nas redes sociais e tudo mais,
o jogador pode vir a público falar que não liga, que não olha, né? Mas incomoda, ele sabe que incomoda e mexe, né? O próprio Neymar vive falando isso, que não liga para as redes sociais e tudo mais, mas é um cara que vive rebatendo, né, as críticas, então ele sempre rebate crítica, porque se rebateu é porque, de certo modo, pegou ali, né? Então, assim, o Donelli, ele visivelmente, né, você vê a postura dele dentro de campo, por conta dos gols que ele sofreu antes, por conta das críticas, assim, o Donelli, ele perdeu total confiança, né? Se ele tinha alguma, ele perdeu total. No momento ali que... Eu não lembro quem que passa a bola pra ele, acho, não sei se é o Félix Torres, alguém ali que passa a bola pra ele, ele, tipo, ele pisa na bola e escorrega, né? Quase entrega um lance ali. Isso quando o Corinthians já tinha feito... Já tinha virado o jogo, não lembro, se já, acho que já tinha virado um jogo com o Memphis, né? Então, assim, o Donelli vai e quase entrega a paçoca ali, totalmente inseguro. Aí depois desse lance, principalmente depois desse lance, você vê realmente como o Donelli tá inseguro, porque toda bola que volta para ele, ele nem tentava dominar e raciocinar a jogada, mesmo o adversário tão distante dele. Ele simplesmente pegava a bola na hora que já chegava para ele assim e já dava um chutão. Só se livrava. E não é aquele cara que, muito provavelmente na cabeça dele, tá falando assim, meu Deus, esse jogo precisa acabar logo, esse jogo precisa acabar. Então ele só dava chutão, só se livrava da bola. Falou assim, deixa eu tirar a bola aqui o mais rápido possível para não sofrer gol, porque senão vão me crucificar, né? Então, assim, tomara que o Hugo realmente volte, e eu penso muito nisso pela confiança do Matheus Donelli, que me passou nesse jogo, né? Que ele tá total sem confiança. Então, assim, é difícil, mas tudo indica que o Hugo volta aí no próximo jogo. E aí eu quero falar de um jogador em específico, né? Memphis Depay. Sim, o Memphis que simplesmente pegou a bola e falou assim, eu vou resolver esse jogo. E aí, por que eu quero falar do Memphis? Vamos lá. Quem acompanhou as lives, né, a última live que eu fiz, sobre a declaração que o Memphis foi, né, que muito provavelmente aquela declaração ali, ela influenciou na queda do Ramon Dias. Eu não acho que tenha sido só a declaração, mas o fato do Memphis ter vindo e falado tudo aquilo que ele falou, né, influenciou. E aí eu comentei na live. E aqui, só pra deixar claro, porque, cara, mesmo eu falando isso, eu tenho certeza que vai vir alguém, vai comentar, vai tentar tirar do contexto que eu tô falando, né? Mas enfim, é normal isso. O que eu quero dizer? Que o Memphis chegou na zona mista, deu aquela declaração, né? Falou, criticou jogadores, criticou diretoria e criticou principalmente a comissão técnica, né? E o que ele falou, tudo o que ele falou, por isso que eu quero ponderar, tudo que o Memphis falou ali, eu concordo. Tudo que ele falou foi perfeito. Ele falou o que o torcedor gostaria de ouvir. Tudo que ele falou foi o que o torcedor queria, que era necessário e que a gente, nós como torcedores, enxergava isso, de que estava acontecendo dentro do Corinthians. Que não dava mais, que o Corinthians não estava tendo evolução, que o Corinthians precisava de contratações, que tinha jogadores que estavam jogando fora de posição, que tinha jogadores que estavam falhando. Então, tipo assim, tudo isso ele falou. Ele cobra a diretoria, porque, tipo assim, foi prometido para ele reforços do mesmo nível. Então, assim, tudo que ele falou ali, ele deixou claro e ele expôs o sentimento do torcedor e ele foi meu Deus, fiquei rouca. Ele foi perfeito nas declarações dele ali. Só que o Memphis falar aquilo, né, tipo assim, é complicado, porque quando ele cita elenco, ele cita jogadores ali, querendo ou não, isso pode respingar no vestiário. Então, assim, eu acho que tudo que ele falou foi certo, mas não sei se deveria ter sido falado ali pra, sabe, ele deveria ter falado ali. E aí o que eu ponderei também, né, na live, que eu falei assim, só que o Memphis, tudo que ele falou, tipo, que assim, quando o cara vem e faz todas aquelas críticas, dá a entender que ele também não tá devendo. E o Memphis tá devendo, tava devendo, né, vamos colocar assim. Tipo assim, que ele também tem que chamar a responsabilidade. Que igual ele falou assim, eu tô jogando fora de posição. Mas a partir do momento que ele vai lá e pede a camisa 10, né, tira a camisa 10 do Rodrigo Garro, então ele também tem que chamar a responsabilidade. Porque não tem como a gente cobrar do Matheus Donelli e o Memphis, por exemplo, a comparação. Porque um veio com status de craque, de jogador midiático, veio de fora e veio para ser o cara de time de chamar a responsabilidade. Então falta muito isso do Memphis. Porque, tipo assim, o Memphis, ele chega, fala o que fala e
em muitos jogos ele anda em campo. O jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo contra o Fluminense, um cara que anda em campo ali inúmeras vezes. Tanto que no jogo do Fluminense teve uma bola lá que ele perde, não sei, acho que foi pro John Arias, o John Arias vai, carrega a bola e tem um contra-ataque pro Fluminense, quase que faz o terceiro gol. Então, assim, né? Aí tem que ter a cobrança em cima do Memphis. E aí que eu quero chegar lá. Caiu o Memphis, chega, depois que falou tudo que falou, chega no jogo seguinte, ele bateu no peito e falou assim: eu vou mandar nessa porra desse jogo. E é isso que ele tem que fazer. E fez. Então, assim, teve, né? O cara foi lá e falou assim: mano, eu vou, né? Pra não falar outra coisa aqui. Chegou lá, bateu na mesa e falou assim: eu vou jogar esse jogo, já que eu falei pra não ficar mal. Porque, né? Tudo que ele falou ali, ele poderia, tipo, virar contra ele se ele entra nesse jogo e não faz a partida que fez. Então ele chegou no jogo, tomou conta do jogo. É claro, a gente tem que ponderar também, foi contra o Sport. Mas de todo modo, o Corinthians perdendo o jogo por 1-0 ali, já no segundo tempo, no início da partida. O Corinthians consegue virar, né, num lance ali que o Memphis faz o primeiro gol do Corinthians. Depois num lance, depois na sequência também caiu o Léo Maná, né? Errou o cruzamento, né? Sorte que desviou. Tenta cruzar ali, aí desvia no jogador do Sport, sobra pro Memphis, o Memphis chuta e faz o gol do Corinthians, consegue virar. Então, assim, uma partida que o Memphis foi o Memphis, que é o que a gente espera, né? Que ele realmente chame a responsabilidade ali, porque se a gente não tem o Garro, né? Então que o Memphis seja esse jogador. Se é ele que é o jogador caro, ele que é o jogador midiático, ele que é o jogador que é diferente, que seja diferente dentro de campo. Então, assim, foda pra caramba o que o Memphis fez. Foda pra caramba. Depois dele ter falado o que falou, e aí no jogo seguinte vai lá e corresponde, né? Porque muito provavelmente, se ele não joga nada, se o Corinthians perde, o que ia ter né, da mídia, né, a mídia anti principalmente, é que já teve uns caras aí, né, um tal de Kleber, né, jogador de futebol lá, então não sei o que, já tava matando o Memphis por conta das coisas que ele falou, né, da declaração e tudo mais. Então imagina se perde esse jogo, né, ia dar mais palco aí pra mídia, principalmente pra mídia anti, pra falar dele. Então, enfim, essa era a minha ponderação em cima do Memphis. E aí a gente vê o Corinthians, que é um time que perde muitos gols, né? A defesa do Corinthians, ela não é uma defesa sólida. Aí você vê que o Corinthians, mesmo conseguindo a virada ali, começa a sofrer depois. Vira meio que um time desesperado, né, gente? Eu não sei vocês, mas eu tenho a sensação que quando o Corinthians faz o 2-1 ali, aí o Corinthians, ele sei lá, cara, parece que assim, o time fica todo. Acho que o próprio torcedor, eu não sei vocês, mas a gente fica com receio de tomar um empate, porque o time. Parece que a mentalidade ali dos jogadores aí faz falta besta. O Andileri não fez uma boa partida, o Rian fez uma falta besta ali, né? O Gustavo Henrique quase fez uma cagada ali, Félix Torres nem se fala, que inclusive o Félix Torres fez uma falta, mano, foi no primeiro tempo? Foi no primeiro tempo. Igualzinho o pênalti que foi pro Palmeiras lá. Só que foi fora da área, né? E o Daronco não deu, né? Porque o Daronco é isso, né? O Daronco é ruim em qualquer aspecto ali. Mas até o Félix Torres sabia que foi falta. Porque ele faz a falta, ele já coloca a mão assim, já fecha o olho e já fala assim, né? Tipo, ele mesmo sabe que fez bosta, né? E é incrível como se repete ali as burrices do Félix Torres. Então, assim, cara, para finalizar, né? O Corinthians precisava vencer, independente se jogasse bem ou não, conseguimos a vitória nesse jogo. Joguinho dentro de casa. Agora, o Corinthians continua sem treinador. E eu confesso pra vocês que eu tô com medo, tá? Em relação a treinador. Porque estão se falando em Dorival Júnior. Aí daqui a pouco. Tipo assim, se tratando dos jornalistas, tá? E aqui eu não tô falando que eu acredito ou desacredito em A ou B ou X ou sei lá o quê. Mas como parece que não existe um. Sei lá, mano, fica difícil acreditar em uma informação, porque em um momento fala assim, ó, tá mais próximo do Dorival, tá quase fechando. Aí daqui a pouco, não, é o Tite, é o Dorival. Aí você fica, né? Sabe aquele meme do Simpsons, do filme dos Simpsons, que quando eles vão colocar aquela cúpula lá, né, pra fechar a cidade, aí fica um carinha que fica assim, se eu ficar dentro, sei lá, que ele fica dentro ou fora, e fica assim, parece que é isso, é Dorival Tite, Dorival Tite, Dorival Tite, Dorival Tite. Só que numa dessa, não é nem Dorival e nem Tite. Pode acabar pintando o Carille.
E é esse que é meu medo. Rapaz, nunca torci pro Vasco tanto na minha vida como eu vou torcer agora, viu? Porque se o Carille ficar livre no mercado, eu não duvido que ele seja o próximo treinador do Corinthians, né? Eu já falei em live que, tipo assim, hoje, né, eu não consigo imaginar. Eu sei que existe outras opções de treinadores, mas a gente sabe como funciona a diretoria do Corinthians. Eles não vão atrás de um treinador que seja do tamanho do Corinthians. Eles não vão fazer isso, não vão atrás de treinador, sabe? Tipo, olhar fora da caixa, assim. Eles não vão fazer isso. Então, das possibilidades que existe, eu gostaria muito que fosse o Tite. Pô, Thaís, mas você perdoou o Tite? Ah, gente, sinceramente, já perdoei tanta gente que nem merece perdão, né? Eu acho que eu aceitaria até o VP de volta, não vou perdoar o Tite, que ganhou tudo com a camisa do Corinthians, né? Mas que seria foda tomar outro não do Tite, seria, né? Então, assim. Aí o Dorival, eu acho ruim? Não, muito pelo contrário, eu acho um bom treinador, acho que poderia dar certo, mas se eu pudesse escolher, seria o Tite. Mas eu tô achando que não vai ser nem Tite nem Dorival. A chance de acabar com o Carille aí é grande, né? Mas isso é só achismo, tá, gente? Enfim, esse foi o pós-jogo. Eu acho que eu fixei mais em dois jogadores, né? No Matheus Donelli ali e no Memphis. Mas é isso, acho que o Corinthians sem treinador ali, você vê que o time. Que o time é isso, né? Tipo assim, falta peças. O time foi mais na emoção, né? O Yuri perdendo muitos gols ali. Então, tipo assim, é isso, né? Não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar, porque a gente tá sem treinador. E também não dá pra ponderar e falar que foi o técnico interino ali que fez alguma coisa. Não, né? Jogo assim é mais aos jogadores dentro de campo mesmo que tomam alguma atitude ali e vira o que vira. O importante é os 3 pontos nesse momento, para dar um pouquinho de tranquilidade, para aí a gente ver quem será o próximo treinador do Corinthians. É isso. Peço para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like. Se quiser fortalecer com o Pix ou Valeu, ajuda demais. E um feliz Páscoa aí para você e para toda a sua família, beleza? É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.